Aleluia, 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 aleluia. Senhor Jesus, revelai-nos o sentido da Escritura, fazei o nosso coração arder quando falardes. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram,
e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje o terceiro domingo da Páscoa. E a palavra de Deus, mais uma vez, vem ao nosso encontro de maneira muito especial, através deste trecho que nós acabamos de ouvir, chamado dos discípulos de Emaús. É uma das páginas mais densas e mais belas do Evangelho segundo Lucas, porque nos apresenta um itinerário pascal. Os discípulos saem de Jerusalém tristes e abatidos, frustrados com Jesus e com aquilo que tinha acontecido com ele, e vão para Emaús. Mas diante desta frustração, Jesus vem ao encontro deles, pergunta o que está acontecendo. Os discípulos apresentam a sua frustração. Jesus vai lhes interpretar as Escrituras e depois Jesus recebe um convite por parte dos discípulos: fica conosco, Senhor. E naquele momento que Jesus parte o pão, os seus olhos se abrem e eles reconhecem Jesus ressuscitado. Esta é a pedagogia do texto. E agora eu gostaria de tomar alguns pontos que eu considero importantes do Evangelho para a nossa reflexão. O primeiro ponto: estes discípulos, nós não temos o nome deles, nós temos apenas o Evangelho dizendo que eram 2 discípulos. Eles estavam desiludidos com Jesus e com aquilo que tinha acontecido com Jesus. E esta decepção os coloca em caminho, um movimento interior de decepção, de dispersão, de abandono, porque eles não conseguiam compreender o sentido da cruz. E durante esta semana, quando eu preparava a pregação de hoje, meditava esse primeiro trecho do Evangelho, também relendo as nossas histórias de vida, pensando também nas nossas decepções, na nossa dispersão, no nosso sentimento de abandono, que muitas vezes nos aproxima aos discípulos de Emaús. E eu queria te fazer esse convite hoje, para que você nesta Eucaristia apresente diante do Senhor as suas desilusões, o seu sentimento de abandono, a sua dispersão e muitas vezes a sua decepção com Jesus por Ele não ter respondido ao seu modo aquilo que você pediu. Por que os discípulos estavam decepcionados com Jesus?
porque eles esperavam o Messias político, o Messias imperialista, que faria de Israel a nação mais potente de toda a terra. E o que aconteceu com esse Messias chamado Jesus? Morreu crucificado da maneira mais cruenta e mais dolorosa. E nesse sentido, eles se colocam a caminho. Mas vem uma atitude bonita de Jesus, nos disse o Evangelho, enquanto eles conversavam sobre todas essas coisas e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. O que isso tem a nos dizer? Que Jesus não nos abandona na hora das nossas desilusões. Nós podemos abandoná-lo, mas Ele não nos abandona nunca. Ele se faz companheiro de viagem, Ele se aproxima dos discípulos, Ele se interessa pelo tema da conversa. E naquele momento, os discípulos não foram capazes de reconhecê-los. O não reconhecimento de Jesus não se deve apenas a uma alteração exterior, porque agora Jesus está ressuscitado. Não. Mas os discípulos não reconhecem o ressuscitado por causa da sua condição interior. E qual era a condição interior dos discípulos? De tristeza, abandono, desilusão. E na nossa vida não é diferente. O Evangelho de hoje nos aproxima muito destes discípulos de Emaús, porque quando nós entramos nesta esteira da dispersão, do abandono, da desilusão, nós também perdemos a capacidade de reconhecermos o ressuscitado que caminha conosco. Na teologia do Evangelho de Lucas, o reconhecimento do ressuscitado é um dom. E hoje você deve pedir este dom, esta abertura do coração, para que mediante a presença de Jesus, que está próximo a você, diante da palavra que Ele lhe explica, os seus olhos possam ser abertos e o seu coração possa voltar a arder novamente. Não permita com que a sua desilusão dê a última palavra na sua vida, mas permita com que a última palavra seja do ressuscitado, e a sua palavra é palavra de vida. Minha gente, a fé pascal, ela não nasce de uma evidência imediata, como se fosse um passe de mágica, mas a fé pascal nasce de um caminho pedagógico que Cristo mesmo forma os seus discípulos. Ontem à tarde, nós tivemos um encontro muito bonito com os catequistas da paróquia. Aqui nós temos quase 60 catequistas. E eu dizia para eles que a missão da catequese não é só preparar o catequizando para receber os sacramentos, mas a missão da catequese é preparar os catequizandos e ajudar a despertar no coração deles o desejo de caminhar com Jesus durante toda a sua travessia, ou seja, durante toda a sua vida. E hoje nós estamos precisando, já como batizados, desse despertar da fé, no caminhar da nossa existência, permitir com que Jesus que se aproxima perto de nós seja acolhido, que as nossas realidades interiores não nos seguem, para que nós não o reconheçamos, mas abertos à força da sua palavra, permitamos com que esta palavra nos eduque, e para que ela desperte no nosso coração esse desejo de reconhecermos o ressuscitado
na caminhada da nossa vida. Seus olhos estavam impedidos de o reconhecer. Então, qual era a realidade dos discípulos? A realidade da cegueira. Eu sempre digo para vocês que Jesus é um ótimo pedagogo, porque diante desta realidade, Jesus se aproxima, primeira atitude. Segunda atitude, Jesus começa a caminhar com eles. E terceira atitude, Jesus pergunta: o que ides conversando pelo caminho? Vamos agora ao texto para ver a resposta dos discípulos. Tomemos aí os versículos de 16 a 20. Vamos ler juntos? A partir dos 16. Os discípulos, porém, estavam como que cegos, e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Vamos ao 21 também. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Conseguem perceber nesse trecho do Evangelho a decepção dos discípulos com Jesus? Conseguem sentir a frustração deles ao contar para o próprio Jesus o que tinha acontecido com ele? Você já se decepcionou com Jesus? Você já se revoltou com ele? Esse evangelho é muito lúcido e ele se aproxima de nós, porque tem hora que a gente tem cada arranca-rabo com Jesus, coitado de Jesus conosco, não é verdade? Assim estavam os discípulos. Mas a pedagogia de Jesus é bela, se aproxima, coloca-se a caminho, pergunta e escuta. Os 4 elementos que compõem a pedagogia de Jesus. Jesus não chega humilhando os discípulos. Jesus não chega brigando com eles dizendo: depois de tudo o que eu faço, vocês ainda estão desse modo? Não. Jesus, ele vai fazendo um caminho pedagógico diante da ignorância dos discípulos para conduzi-los progressivamente à inteligência da fé. Qual é o caminho que Jesus faz com os discípulos de Emaús? É um caminho de travessia, porque os discípulos começam a caminhada confusos, tristes, abatidos e desiludidos, e os discípulos terminam esta caminhada iluminados pela luz da fé. E agora eu quero dar uma indicação prática para vocês à luz do Evangelho. Nós temos ouvido falar muito nesses últimos tempos que você precisa ter inteligência emocional
para saber lidar e administrar os conflitos em casa, no casamento, com os filhos, no trabalho, com os colegas. E agora o Evangelho quer te dar uma outra dica prática: pedir a inteligência da fé. Não queira uma fé burra, que tudo que te manda você cai igual patinho na lagoa. Não queira uma fé que seja apenas de superstição, que eu vou fazer um malabarismo religioso e a minha situação será resolvida. Não queira uma fé condicionada por aquilo que te adestra, mas queira uma fé iluminada pela inteligência da fé. Jesus não possibilita aos discípulos uma prática de fé que humilha, pelo contrário, Jesus corrige sem esmagar, Jesus ensina sem humilhar, e Jesus forma sem violentar. Quando eu cheguei nesta parte do Evangelho, eu fiquei muito mexida com ela. Sabe por quê? Porque hoje nós temos vários formadores que têm formado os católicos, principalmente pelas redes sociais e pelos meios de comunicação. Mas o que tem me chamado a atenção, boa parte destes formadores formam os católicos esmagando-os, forma os católicos humilhando-os, forma os católicos violentando-os. E a pedagogia de Jesus não é esta. A pedagogia de Jesus é do ressuscitado que corrige sem esmagar, que ensina sem humilhar e que forma sem violentar. Queiramos a pedagogia de Jesus para que nós também sejamos educados na fé. Queiramos a pedagogia de Jesus para que nós também tenhamos esta inteligência da fé. Naquele momento, os discípulos vão apresentar a lógica que eles tinham do Messias, a lógica de um Messias triunfalista, de um Messias que reinaria sobre todos, e os discípulos, sendo os primeiros, estariam também nesta glória. E agora o que aconteceu com Jesus? Morreu de uma maneira tão cruenta, nós estamos agora perdidos e não sabemos para onde ir. E olha que interessante, o modo dos discípulos responderem a Jesus é sempre no passado. Nós esperávamos. Havia um anseio da parte deles, mas esse anseio já foi superado e se tornou passado. Eles ainda não tinham compreendido que a glória passa pela cruz, que a paixão é inseparável da ressurreição, que a vida cristã não é apenas o triunfalismo das expectativas que eu crio sobre Jesus, mas a vida cristã consiste no seguimento do crucificado ressuscitado. Sabe o que era mais difícil para os discípulos de Emaús? Corrigir as expectativas que eles tinham criado sobre quem ele era. E esse tema, minha gente, continua muito atual, porque não só os discípulos de Emaús criam expectativas sobre quem é Jesus, nós também criamos as nossas. Nós também criamos os estereótipos de Jesus. E sabe qual é a nossa dificuldade? É a mesma dos discípulos de Emaús.
nós queremos viver muito mais iludidos pela imagem ou pelo estereótipo que nós criamos de quem é Jesus, do que de fato vivermos a realidade deste Jesus dos evangelhos. E o caminho de correção que Jesus faz com os discípulos é de tirá-los da ilusão do estereótipo e da imagem criada, que não corresponde com a realidade, e trazer os discípulos para onde? Para a realidade da ressurreição de Jesus. E isso, minha gente, não vale só com Jesus, isto vale para a vida como um todo, vale para as nossas relações. Quantas vezes eu crio a imagem do marido ou da esposa ideal, e de repente o meu esposo e a minha esposa não é de acordo com aquela imagem que eu criei, e depois eu fico desiludido, desanimado, porque eu não vivo com a imagem que criei, mas eu vivo com o esposo, que é a esposa que está ali real. No trabalho, as expectativas que criamos com os colegas e que depois a gente frustra. No começo chama, é minha melhor amiga, depois de um mês não quer nem falar o nome dela, porque foi frustrada na expectativa. Isso acontece também na comunidade de fé, isso acontece também com o padre. Não permita ser um cristão mal-humorado por causa das expectativas criadas e não correspondidas. Mas se permita ser educado pela força da palavra, que hoje nos apresenta o Cristo crucificado e ressuscitado, razão da nossa alegria, para que no caminho de fé nós também estejamos com Ele. E depois de tudo isso, Jesus vai dar uma resposta muito forte aos discípulos. Olha aí nos versículos 25, 26, 27. Vamos tomar esses 3 versículos. 25, 26 e 27. Olha a resposta de Jesus. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Minha gente, o ressuscitado agora possibilita aos discípulos a interpretação da Escritura. Os discípulos conheciam a Escritura porque Jesus tinha anunciado a paixão 3 vezes. Mas esta Escritura só pode ser interpretada à luz de qual acontecimento? À luz da ressurreição. Por isso, o ressuscitado aparece como intérprete definitivo da Escritura. A fé não nasce de uma emoção subjetiva da imagem que eu criei de Deus que tem que saciar o meu ego. Não. A fé nasce da releitura das Escrituras à luz de Cristo crucificado e ressuscitado. Por isso, do meu esforço com vocês a cada domingo, para que nós possamos aprofundar o conhecimento da palavra, para que nós possamos mergulhar no Evangelho, no texto bíblico, porque a ressurreição de Jesus não eliminava a sua cruz, a sua dor, o seu sofrimento, mas o caminho de Emaús se tornava assim um modelo eclesial de leitura da Bíblia, uma leitura cristológica, pascal e sapiencial.
E era isso que Jesus queria proporcionar aos discípulos, um caminho de fé educado pela Escritura. Por isso a sua Bíblia não pode ser enfeite de estante, não pode estar mofada dentro do guarda-roupa, não pode estar escondida dentro da gaveta da penteadeira, mas ela tem que estar aberta para ser manuseada todos os dias. Hoje eu estava na porta da igreja e percebi que uma pessoa veio para a missa trazendo a sua Bíblia, e que a sua Bíblia já estava bem surrada. E eu fiquei observando, que bom ver uma pessoa com a Bíblia surrada. Sabe por quê? Ela está surrada porque ela é utilizada. Não deixe a sua Bíblia bonita de enfeite. Bíblia de católico precisa ser surrada. Por quê? Porque está sendo usada. E como é que os discípulos vão compreendendo uma nova realidade? Através da luz da Escritura que o ressuscitado lhes possibilita. Jesus não é um personagem externo à Escritura, mas Jesus é a chave interior da Escritura. E é naquele momento que Jesus explica a Escritura que o coração dos discípulos arde. Esse roteiro que eu estou elaborando para as homilias que faço aqui, alguns padres têm me pedido. E ontem um deles recebeu e depois me deu um feedback, dizendo: eu quero até ouvir a gravação da sua homilia depois, porque achei o roteiro muito profundo. E eu dizia a ele: sabe qual é o desafio do nosso tempo? Ajudar os católicos, pela força da palavra, a voltar uma prática de fé onde o coração arda. Não só um catolicismo que cumpre norma e preceito religioso, mas um catolicismo que desperte no coração de cada pessoa o ardor por Cristo que vem até nós por meio da sua palavra. Você, como católico, permite com que a palavra de Deus faça o seu coração arder, como ardeu com os discípulos de Emaús? Conseguem perceber como o Evangelho é profundo e como a palavra de Deus também dialoga com a nossa realidade? E depois disso, os discípulos fazem um convite a Jesus: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Minha gente, mais uma indicação prática do Evangelho. Não permita com que Jesus seja um desconhecido na caminhada da sua história. Não caminhe na travessia desta vida, tendo Jesus ao seu lado, mas não sendo capaz de reconhecê-lo ao seu lado. Faça esta experiência com a Escritura, que vai possibilitar o seu coração arder novamente, para que ao reconhecê-lo, você o convide a permanecer contigo. Fica conosco, Senhor. Faça essa oração todos os dias com a sua família. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. É uma atitude de hospitalidade. O que Jesus fez no caminho com os discípulos de Emaús? Despertou no coração deles o desejo por Cristo. E hoje é um desafio para nós, despertar no coração dos nossos filhos o desejo de Jesus, despertar no coração das nossas famílias o desejo de Jesus, despertar no coração dos nossos colegas de trabalho o desejo por Jesus. Foi esta a pedagogia que os discípulos passaram, vivenciaram, porque Jesus não se impõe a goela abaixo à força do chicote. Pelo contrário, Jesus espera ser acolhido. Ele faz o caminho pedagógico com os discípulos, mas ele não impõe aos discípulos a escolha dos discípulos, mas ele respeita a liberdade deles. E os discípulos, interpelidos pela força da palavra, fazem o convite: fica
conosco, Senhor. Pedir que Jesus permaneça é reconhecer que sem Ele o caminho permanece escuro. Guarde isso para a sua vida, guarde isso para a sua caminhada. Permanecer, pedir com que Jesus permaneça é reconhecer que sem Ele o caminho permanece escuro. O ressuscitado caminha com os discípulos de Emaús, e hoje o ressuscitado quer caminhar com quem? Comigo e com você. Hoje Jesus quer receber o nosso convite. Fica conosco, Senhor. E recebendo o convite, Ele permanece. É necessário resgatar, minha gente, a teologia da hospitalidade. Acolher Cristo na vida, acolher Cristo no casamento, acolher Cristo na família, acolher Cristo no trabalho, acolher Cristo na comunidade cristã. Resgatemos a teologia da hospitalidade. E por fim, o que vai acontecer? Jesus se sentou com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Qual é a atitude de Jesus? A mesma que ele fez na última ceia. Esse texto é um texto eucarístico. E quando Jesus faz tudo isso, olha o que disse o versículo 31. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. A Eucaristia é precedida pela palavra. E o Evangelho de hoje me pede dois movimentos. O primeiro movimento do coração que arde na escuta da palavra. E o segundo movimento, os olhos que se abrem diante do que? Da Eucaristia. Vocês sabem que a liturgia da missa é baseada nesse evangelho? Quais são as duas partes principais da missa? A primeira é essa que nós estamos ainda, que é a liturgia da palavra. Vocês ouviram a primeira leitura, cantaram o salmo, ouviram a segunda leitura, o padre proclamou o evangelho e agora nós estamos na homilia do evangelho. Como é que chama tudo isso? Liturgia da palavra. Daqui a pouco, depois do creio, nós vamos começar qual parte da missa? A liturgia eucarística. Como é que foi a pedagogia de Jesus com os discípulos? Primeiro explicou-lhes a Escritura. E o coração ardeu. Depois, o que Jesus fez? Tomou o pão, abençoou, partiu e distribuiu. Então, o que Jesus celebrou com eles? Novamente, a Eucaristia. E o que aconteceu com os discípulos? Os olhos se abriram. Eu vou encerrar a homilia de hoje, como diz meu avô, tocando num vespeiro. Preste atenção. Nós estamos vendo ultimamente uma grande divulgação sobre a Eucaristia. E hoje, para quase tudo que a igreja vai fazer, as pessoas acham que precisa colocar o Santíssimo exposto. E sabe o que o Santíssimo, a Eucaristia, está virando? Penduricado de enfeite para agradar o meu ego religioso, ou para que eu ganhe muitos seguidores, ou tenha muitos likes nas redes sociais. É triste ver o Santíssimo, a Eucaristia exposta, e uma pessoa na frente de Jesus Eucarístico, dando palestra para o povo nas redes sociais, e não adorando Jesus como ele deve ser adorado na Eucaristia. Às vezes as pessoas comungam na missa e vão direto para a capela do Santíssimo. Você sabe qual é o sentido da capela do Santíssimo? É para os momentos de adoração eucarística fora da missa. Dentro da missa, o mais importante não é a capela do Santíssimo. Dentro da missa, o que é mais importante é a palavra e a Eucaristia.
Por isso aqui na frente de vocês a disposição do ambão e do altar. Porque na hora da missa você é o sacrário. Porque você recebeu Jesus na Eucaristia. Na hora da missa você é a capela do Santíssimo. Porque você acolhe o Santo dos Santos na sua vida. E por que que hoje nós estamos com esse pieguismo da Eucaristia, fazendo de Jesus eucarístico um detalhe, um penduricado para enfeitar o nosso cenário? Porque está nos faltando arder o coração pela força da palavra. Quando nós não somos educados pela força da palavra, nós instrumentalizamos a Eucaristia a nosso favor. E isso contraria o Evangelho que nós estamos meditando. O Evangelho é pedagógico, é palavra de Deus, entendida sob a inteligência da fé, que arde o coração, e Eucaristia distribuída para abrir os olhos para a visão da fé. Minha gente, permita ser educado pela força do Evangelho, porque o Evangelho vai fazer muita purificação religiosa na sua vida, de penduricados que você está utilizando e que você não precisa utilizar. Mas qual é a nossa dificuldade? Nós preferimos acreditar em tantas vozes que vão nos dizendo do que nós devemos fazer, do que acreditar no Jesus do Evangelho que vem falar conosco através da sua palavra. E hoje a graça da caminhada de Emaús é para quem? É para mim, é para você. Façamos este caminho com Jesus, que levou os discípulos da desilusão à inteligência da fé, a tristeza e angústia da decepção de quem era Jesus, a experiência com o ressuscitado tal como ele é, que é capaz de alegrar o seu coração. E encerro conduzindo vocês ao desejo por Jesus, para que o coração arda sob o impulso da palavra e para que os olhos se abram diante da Eucaristia que hoje é repartida e que nos alimenta como povo de Deus. Fica conosco, Senhor. Qual é o nosso pedido nessa missa? Fica conosco, Senhor. Então, por um instante, peça essa graça. Como é que anda a sua caminhada de vida? O que você meditou dos discípulos de Emaús hoje, que você se reconheceu? Vai pedindo para Jesus: fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. Caminhávamos tristes, sem direção, sob o peso da morte e da dor. Mas tu entras em nossas estradas e conosco caminhas. O que era escuro e sem vida, a vida recebe de ti. Tua palavra expulsa a frieza em nosso
nosso céu. Permanece conosco, pão da vida, nossa paz. Ó Cordeiro imolado, nosso céu. Ó esposo ressuscitado, bendito o fruto que pendeu da árvore da cruz. Ó esposo ressuscitado, em ti toda nossa vida, todo nosso coração se refaz. Permanece conosco, pão da vida, nossa paz. Ó Cordeiro imolado, nosso céu. Permanece conosco, pão da vida, nossa paz. Ó Cordeiro imolado, nosso céu. Ó esposo ressuscitado, bendito o fruto que pendeu da árvore da cruz. Ó esposo ressuscitado, em ti toda nossa vida, todo